Prefeito, como tem sido desenvolvidas as atividades do município com relação ao combate ao coronavírus e o que dizer do trabalho conjunto da Secretaria de Saúde, Social e toda a equipe de governo? Boa tarde, Mascarenhas. Boa tarde a quem nos assiste nesse momento. Um momento muito difícil para todo mundo e no Brasil, obviamente, essa pandemia chegou e chegou com muita força. Aqui no interior, agora avançando com mais força. E um momento muito difícil para todo cidadão, para as prefeituras, para o poder público de maneira geral, mas graças a Deus a gente vem trabalhando muito forte, a Secretaria de Saúde, a gente tomou algumas ações desde o início de março que visaram minimizar o sofrimento e a evolução da pandemia no nosso município. Porém, a gente sempre deixa claro que a evolução da pandemia, independente de que município seja, ela depende muito mais da consciência das pessoas do que efetivamente na atuação do poder público. Então perceba, aqui nós dobramos a capacidade de oxigênio das unidades de saúde e das ambulâncias, porque no início nós pensávamos que a pandemia chegaria mais rápido e que a gente teria um alto número de transferências, enfim. E graças a Deus não utilizamos ainda isso. Depois distribuímos máscaras para toda a população de risco, né? Idosos e pacientes com comorbidades, etc. Compramos também todos os EPIs necessários, aventais, óculos, face shield, máscaras, álcool gel, para todas as unidades de saúde e todos os profissionais de saúde. Esses, de fato, os verdadeiros heróis desse momento tão difícil, que estão expondo suas vidas, expondo suas famílias em prol do todo, em prol do coletivo, em prol da sociedade. Então, a eles aqui o meu reconhecimento. Mas assim, de uma maneira geral, a atuação da Prefeitura nesse primeiro momento foi comprar oxigênio, dobrar sua capacidade de oxigênio, confeccionar em parceria com a ação social máscaras de tecido e distribuição dessas máscaras a parte da população mais afetada, mais aquela faixa de idosos e etc. E, como consequência, as barreiras sanitárias já no segundo momento. E as barreiras sanitárias de Jaguaribe funcionam às sextas, sábados e domingos. Por quê? Porque é o momento onde a gente tem fluxo de visitantes. Então, foi a nossa decisão nesse sentido de colocar 3 dias apenas, porque, entenda você, Jaguaribe tem 10 barreiras sanitárias aos finais de semana. E ainda assim, temos diversas localidades que não têm barreira sanitária. Isso por quê? Por causa da nossa geografia. Então, se fosse realmente para a gente cobrir tudo, a gente teria que ter umas 50 barreiras sanitárias e realmente isso seria inviável economicamente. Até porque a barreira sanitária tem aquele papel mais educativo, de aferição de temperatura, de orientação, mas, de fato, ela não resolve o problema. Quem resolve o problema é a consciência das pessoas ao manter o distanciamento social das que precisam trabalhar e as que podem ficar em isolamento. Então, graças a Deus, a gente vem conseguindo conscientizar as pessoas, a população tem tido uma aceitação boa com relação à orientação do município e a gente também fez a aquisição agora de 500 testes rápidos para que a gente possa monitorar ainda melhor as pessoas que apresentem síndrome gripal. Então, as pessoas que apresentarem síndrome gripal, após 8 dias nós estamos fazendo teste dessas pessoas e aí já vendo se a pessoa está ou não com a Covid. E quando não está, a pessoa já fica um pouco mais relaxada e quando apresenta o vírus, a gente já recomenda o isolamento total para que a gente possa conter essa proliferação. Então, tudo que está ao alcance de um município do porte de Jaguaribe está sendo feito e a gente espera realmente que essa pandemia vá embora o mais breve possível e que a gente possa voltar a se abraçar, voltar a celebrar a vida e esquecer esse momento tão difícil da vida de todos os brasileiros. Prefeito, aproveitando o ensejo, sua avaliação também sobre o controle direcionado da Zika, dengue e chikungunya por parte da Secretaria de Saúde. Veja bem, essa questão da Zika, os números comprovam hoje que esse ano parece que caiu o número de Zika, dengue e chikungunya, muito em função talvez da evolução da Covid. No verão, a gente tem uma dificuldade maior, porque no verão a água parada normalmente ocorre com mais força, mas graças a Deus nós temos tido pouquíssimos casos, raros casos dessas doenças aqui no município.
muito também em função da conscientização, não só do município, quanto do próprio Ministério da Saúde e propagandas de televisão e tudo isso, no que tange a não manter água parada, a sempre estar ali muito atento aos quintais das casas, para que não se deixe água parada, para não proliferar esse tipo de inseto e, consequentemente, a doença, especialmente a dengue, chikungunya. Mas eu acredito que aqui está resolvido. A gente tem apresentado pouquíssimos casos dessa doença e, graças a Deus, sem nenhum óbito ainda com relação a essas doenças. Infelizmente, com relação à Covid, tivemos um óbito de um paciente que já apresentava comorbidades e, infelizmente, acabou adquirindo o vírus e vindo a óbito. A gente lamenta muito, mas nos outros pacientes, graças a Deus, tem bastado apenas o isolamento domiciliar. E um caso que precisou de internamento, mas que já está curado. Finalizando, prefeito, os munícipes estarão, por conta do coronavírus, impedidos de dar asa às festividades juninas. Quais as recomendações por parte do município e a sua mensagem à população jaguaripense? Rapaz, é uma situação que deixa a gente muito triste, né? São João era aquela época que todo mundo ficava tão feliz, tão animado, dançando forrozinho, assando milho, especialmente a gente do interior aqui e o pessoal da zona rural também, vive muito intensamente essa questão do São João. Todos muito tristes, mas todo mundo consciente de que, infelizmente, esse momento não cabe celebração de São João, não cabe celebração festiva, até em respeito às famílias que estão perdendo aí entes queridos pelo país inteiro. Já passam de 50 mil mortes. Então, acho que seria um desrespeito a essas famílias e um ato descoordenado, um ato abusivo até com relação à saúde pública. Então, todos entenderam, acho que não passa pela cabeça de ninguém. E fica um gostinho maior para o São João de 2021. Acho que todo mundo vai estar ainda mais animado, mas a expectativa para 2021 ainda vai ser maior, porque a gente vai estar com esse ato aí, que em 2020 não vai ter eleição não vai ter São João. E 2021 todo mundo vai voltar com muita força e todo mundo entendeu muito bem. A gente pensava num São João diferente esse ano, num São João com mais atrações de peso, porque a gente fazia o tradicional rodeio, e aí o pessoal esse ano já tinha pedido que a gente contratasse bandas com mais nome, com mais presença, para que a gente pudesse fazer um São João ainda melhor. Não foi possível, por causa da pandemia, mas eu tenho certeza que em 2021 teremos um grande São João e todo mundo junto, se abraçando novamente. E dizer à população que isso vai passar. Tem que ter muita fé em Deus, cada um fazer a sua parte, tentar manter uma higiene melhor, tentar usar máscaras, tentar poupar os nossos idosos, e acho que isso é muito importante nesse momento, o isolamento dos idosos, para que a gente não corra o risco de contaminá-los e em contaminando eles, a gente tem um número maior de mortes. Então, nesse momento, a gente tem muito cuidado com os nossos idosos e se cuidar. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue vencer esse vírus o quanto antes. E seguir a vida, trabalhar, chamar muito por Deus, rezar, orar, para que a gente possa vencer essa batalha rapidamente.